Todo estudante de inglês já travou nessa palavra. Você vai ao banco e vê that. Seu cérebro, treinado no português débito, quer desesperadamente pronunciar aquele B. Você quer dizer debit, mas o professor te corrige. Não, o B é mudo. Diga that. E você fica se perguntando, se ele é mudo, por que diabos ele está ali? Ele não muda o som da vogal, não separa sílabas, é apenas um peso morto no meio da palavra. E o pior, não é só no that. Temos o B em doubt, o P em receipt e o L em someone. Por que o inglês insiste em encher um dicionário com letras fantasmas que só servem para nos fazer errar? A resposta vai te surpreender. Esse B não estava lá originalmente. Ele foi inserido artificialmente por snobs que achavam que o inglês precisava de maquiagem. Vamos decifrar esse crime agora. Vamos viajar no tempo para o ano de 1300, a época do poeta Geoffrey Chaucer. Se você lesse um documento financeiro naquela época, a palavra dívida era escrita assim, D-E-T-T-E, debt. Vinda do francês antigo, ela era perfeita. Escrevia-se that e falava-se that. Era uma palavra honesta, fonética e fácil de ler. O inglês medieval não tinha paciência para letras inúteis. O idioma era prático e refletia o som das ruas. Durante séculos, os falantes de inglês viveram felizes sem o B. Mas então chegou o século XVI, a Renascença, e com ela veio uma onda de arrogância intelectual que decidiu que o inglês era uma língua vulgar demais para a elite. O that estava prestes a sofrer uma cirurgia estética desastrosa. No século XVI, a Inglaterra foi invadida por uma paixão avassaladora pelo Império Romano e pela cultura clássica. Os acadêmicos ingleses começaram a olhar para a própria língua e sentir vergonha. Eles achavam que o inglês era uma língua de camponeses e queriam que ela tivesse a nobreza e a linhagem do latim. Para esses intelectuais, uma palavra só era chique se ela mostrasse as suas raízes romanas. Elas começaram a fazer uma engenharia reversa no vocabulário. Eles olharam para o that e pensaram, essa palavra vem do latim, debitum. O francês estragou a palavra ao tirar o B. Nós, que somos os guardiões da cultura, vamos consertar isso. Eles não estavam preocupados com a pronúncia, eles estavam preocupados com o status visual. O que eles fizeram foi um ato de ostentação etimológica. Eles pegaram o debitum do latim, cortaram o final e enfiaram o B de volta na grafia do that. Assim nasceu o that. Mas aqui está o detalhe bizarro. Eles mudaram a escrita, mas esqueceram de combinar com o povo. As pessoas continuaram falando that, nas tavernas e nos mercados. Ninguém, em sã consciência, começou a dizer debit, só porque um acadêmico mudou o papel. O resultado é que hoje escrevemos em latim, mas falamos em francês. O that é uma palavra Frankenstein, costurada pela vaidade dos homens que queriam provar que sabiam latim, criando uma armadilha fonética que já dura 500 anos. E eles não pararam na dívida. A palavra recibo era escrita R-E-C-E-I-T, vinda do francês. Novamente, era simples e direta. Mas os snobs da Renascença disseram, não, isso vem do latim receptum. Precisamos do P. E lá foram eles enfiar um P mudo no meio da palavra apenas para deixá-la visualmente mais parecida com o latim. Hoje, você é obrigado a escrever aquele P em receipt, mas se você pronunciá-lo, você está cometendo um erro. É uma etiqueta de preço intelectual que ficou grudada na palavra para sempre. O P não serve para nada além de te lembrar que alguém
há 5 séculos, queria parecer mais esperto do que o vizinho da frente. O caso do peixe é ainda mais irritante. Em inglês antigo, o peixe era o salmon, sem o L. Por quê? Porque o francês já tinha evoluído a palavra salmon para salmon, e o inglês seguiu o som. Mas os acadêmicos voltaram ao latim salmo e disseram: onde está o L? Devolvam o L ao salmão. E eles escreveram o L de volta. Por isso, hoje, você escreve salmon, mas a pronúncia correta continua sendo salmon. O L é um fantasma latino que assombra o cardápio. Note o padrão. O inglês é uma língua onde a elite tentou corrigir a fala do povo através da escrita, criando uma das ortografias mais confusas e snobs do planeta Terra. Mas o caso mais hilário e trágico dessa lista é a palavra island. A palavra original era germânica, Igland, não tinha nada a ver com o latim. Mas os acadêmicos, na sua arrogância, acharam que ela vinha do latim insula. Para parecerem inteligentes, eles enfiaram um S no meio para imitar a grafia de ínsula. Mas eles estavam errados. A etimologia deles estava furada. Eles corrigiram uma palavra que estava certa e criaram um monstro ortográfico baseado na pura ignorância acadêmica. Hoje, escrevemos island com um S que não serve para nada, nem etimologicamente, nem foneticamente. É a cicatriz de um erro de pesquisa de 500 anos que virou regra oficial. Pense nessas letras mudas como uma maquiagem linguística. No século XVI, se você escrevia that, você era visto como alguém sem instrução, um camponês. Se escrevia DEBT, você era um homem das letras, um nobre. O inglês moderno é um campo de batalha onde a vaidade venceu a praticidade. O aluno brasileiro se sente mal por não saber ler essas palavras, mas a culpa não é sua. A culpa é de um grupo de intelectuais que decidiu que a aparência da palavra era mais importante que a sua função de comunicar o som. Entender isso muda sua relação com o idioma. Você para de se sentir burro e passa a ver o dicionário como um museu de erros e vaidades. Cada letra muda é um segredo de status revelado. Como o autodidata deve agir? A regra de ouro é: se a palavra parece chique demais ou tem consoantes estranhas no meio, desconfie. O inglês não é um manual de instruções para a sua boca, é um registro histórico para seus olhos. Quando vir o B em that, doubt ou subtle, apenas reconheça que ele é uma etiqueta de pedigree, que os acadêmicos deixaram ali. A dica prática é o português manteve o som, débito, recepção, salmão, mas o inglês manteve apenas a aparência latina. Confie no seu ouvido e na fluência do som, não na confusão dos olhos. O inglês é uma língua que se ouve com o coração e se escreve com a história. Se o som parece simples, ele provavelmente é simples. O veredito do professor Dylan é: não deixe a vaidade dos mortos atrapalhar a sua fluência dos vivos. A grafia é vaidade. O som é realidade. Quando você entende que o B em that é apenas ostentação do século XVI, você perde o medo da palavra. Você passa a dominar o idioma porque entende as fraquezas de quem o escreveu. O inglês é uma língua maravilhosa e cheia de cicatrizes. Aprenda a amar essas marcas, mas não deixe que elas te impeçam de falar com confiança. Aula encerrada e, por favor, pague seus debts sem pronunciar o B.
Nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima!